Artigo 931. Distribuídos os autos, serão imediatamente conclusos ao relator, que em 30 dias, depois de elaborar o voto, restituí-los-á com o relatório à Secretaria. Artigo 932. Incumbe ao relator: inciso 1. Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes. Inciso 2. Apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Inciso 3. Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inciso 4. Negar provimento a recurso que for contrário a linha A, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. A linha B, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos. A linha C, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 5. Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a linha A, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. A linha B, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos. A linha C, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 6. Decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal. Inciso 7. Determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso. Inciso 8. Exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Artigo 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso, a fim de que as partes se manifestem especificamente. Parágrafo 2º. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e em seguida solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento com submissão integral da nova questão aos julgadores. Artigo 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando que, em todas as hipóteses previstas neste livro, a publicação da pauta no órgão oficial. Artigo 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento, decorrerá pelo menos o prazo de 5 dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. Parágrafo 1º. Às partes será permitida vista dos autos em cartório após publicação da pauta de julgamento. Parágrafo 2º. Afixar-se-á a pauta na entrada da sala em que se realizar a sessão de julgamento.
Artigo 936. Ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos à remessa necessária e os processos de competência originária serão julgados na seguinte ordem: inciso 1. Aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos. Inciso 2. Os requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento. Inciso 3. Aqueles cujo julgamento tenha iniciado em sessão anterior. Inciso 4. Os demais casos. Artigo 937. Na sessão de julgamento, depois de exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do artigo 1021. Inciso 1. No recurso de apelação. Inciso 2. No recurso ordinário. Inciso 3. No recurso especial. Inciso 4. No recurso extraordinário. Inciso 5. Nos embargos de divergência. Inciso 6. Na ação rescisória, no mandato de segurança e na reclamação. Inciso 8. No agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Inciso 9. Em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do Tribunal. Parágrafo 1º. A sustentação oral ou incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no artigo 984, no que couber. Parágrafo 2º. O procurador que desejar proferir sentença oral poderá requerer até o início da sessão que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais. Parágrafo 3º. Nos processos de competência originária, previstos no inciso 6, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra a decisão de relator que o extinga. Parágrafo 4º. É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. Artigo 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito deste, não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão. Parágrafo 1º. Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição intimadas as partes. Parágrafo 2º. Cumprida a diligência de que trata o parágrafo 1º, o relator, sempre que possível, prosseguirá no julgamento do recurso. Parágrafo 3º. Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo o recurso após a conclusão da instrução. Parágrafo 4º. Quando não determinadas pelo relator, as providências indicadas nos parágrafos 1º e 3º poderão ser determinadas pelo órgão competente para julgamento do recurso. Artigo 939. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar. Artigo 940. O relator ou outro juiz que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10 dias, após o qual
o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte, à data da devolução. Parágrafo 1º. Se os autos não forem devolvidos tempestivamente ou se não for solicitada pelo juiz prorrogação de prazo de no máximo 10 dias, o presidente do órgão fracionário os requisitará para julgamento do recurso na sessão ordinária subsequente, com publicação da pauta em que for incluído. Parágrafo 2º. Quando requisitar os autos na forma do parágrafo 1º, se aquele que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente convocará substituto para proferir voto na forma estabelecida no regimento interno do tribunal.